Estamos aqui entrando ao vivo, vamos ver se dá certo, porque hoje tá uma bênção. Eu estava tentando entrar como convidada da live de Karina, mas infelizmente não tá dando certo, tá caindo. Ela não tá conseguindo gravar, passar a voz, tá fechando, sabe? E tá caindo toda hora. Eu não sei se a minha vai funcionar. Tô tentando aqui ver se vai andar pra frente. Deixa eu ver. Enviar pra Karina de novo, ver se ela aparece. Olá, olá. Vamos ver se aparece alguém aqui. Karina apareceu. Karina, você está me ouvindo, Karina? Escreve aí. Tá me ouvindo, Karina? De ouço, você me ouve? Agora sim. Eu tive que reiniciar meu celular, porque não estava indo nem a pau. Pois Não é. sei o que aconteceu. Eu mandava para você a solicitação lá, o Instagram cortava. Tava, e assim, eu não ouvia você e toda hora tava meio que congelando. Então, Estranho. é, vamos ver o que é que a gente pode fazer por aqui mesmo, né? Para poder. Eu tô tentando aqui como que tira esses trem de filtro. Apareceu um filtro aqui, eu não quero filtro. Ai, que saco. E eu não sei como que faz isso não, tá? Na live não, eu sei usar em outros lugares. Então, Karina, minha querida, nós vamos falar então, né? Nosso assunto é o mesmo, né? Vamos falar das crenças limitantes e pode dar início aí o que você estava falando, porque na verdade você está aqui, mas eu sou sua convidada. Ó, que confusão! Isso é bom para melhorar o selfie 1 e selfie 2. Sim. Vai ter um bate-papo mesmo, né, Beth? Então, tá valendo. Bom, então vamos lá. Eu falei acho que umas 5 vezes a introdução, né? Então vou pela sexta vez fazer a introdução. Mas agora vai dar certo, não é possível, né? Vai, é para dar agora, né? Então, hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes, né? Sobre as mentiras que a gente conta ao longo da nossa vida. E essas crenças, elas vêm mesmo para atrapalhar nosso desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, de relacionamentos, né? E então, eu e a Beth hoje vamos estar aqui falando sobre essas crenças, como ressignificar isso. Até eu comentei no final da live, me chamarem no direct, e eu vou compartilhar no PDF uma ferramenta que eu uso para ressignificar as crenças limitantes. Então, Beth, vamos nos apresentar, né? Isso. Eu sou Vieira, sou coach de saúde e bem-estar, trabalho principalmente com mulheres, né? E a gente trabalha muito a parte de autoconfiança, autoestima, e baseado em princípios bíblicos, principalmente com mulheres cristãs, eu costumo trabalhar, porque justamente tem muitas crenças ali enraizadas, né? Às vezes, coisas que a gente começa a acreditar e que não é bem o que Deus quer para a nossa vida, né? A gente acaba, às vezes, misturando algumas coisas também, né? Como os fariseus faziam no tempo de Jesus. Então, Beth, se presente para nós. Então, eu sou Beth Dantas, né? Sou Master Coach, hipnoterapeuta, estudante da física quântica e, assim, amo transformar vidas, cuidar de pessoas. E antes disso, eu vim de uma área maravilhosa, que era a área da beleza, onde eu trabalhei muito a parte de estética. Então, essa foi a minha formação, né?
E hoje eu tenho outro conhecimento, entrei para o mundo do marketing digital, então assim, eu tenho uma invasão de conhecimentos que chega a abusa, porque tem hora que você não sabe nem onde que você vai focar direito. E aí, durante todo o período de formação, do coach, de várias formações, né, para ser master a gente faz 6 formações, eu fui me identificando mais com algumas e menos com outras. O business é muito interessante, mas eu acho que estava assim mexendo muito comigo e não é na crença limitante, na verdade era na vivência que eu já vinha trazendo que não era nada agradável, ou seja, eu estava saindo dali, então eu não queria voltar para ali. Aí eu falei, cara, não é bem por aqui que eu quero seguir. Então, aí eu fui para o educacional, fiz um trabalho ainda no coach educacional, que é um campo muito lindo, muito bonito. Portanto, é muito travado, é muito fechado. E é exatamente por causa das crenças limitantes que nós vamos falar hoje que esse campo é um pouco fechado, né? Ou quase que totalmente. Daí eu falei, gente, não é ainda por aqui. Então, assim que eu terminei a primeira formação, que é o Life, eu me identifiquei demais. E a primeira coisa que eu fiz foi fechar grupos. Então, eu amo trabalhar com muita gente, com pessoas. E eu amo palestrar, eu amo mudar a vida, mas eu acho legal quando tem aquele movimento, aquele barulho, né? Então, eu fui treinadora também por muito tempo de profissionais da beleza. Formei muitos profissionais da beleza. E depois eu fui treinadora de equipes de vendas, como, por exemplo, uma bem conhecida, né, e fui de outras, mas uma bem conhecida que é a Rinodê. Trabalhei mais de 2 anos fazendo treinamento para líderes da Rinodê. Então, essa coisa de crença limitante, assim, é incrível que eu consigo enxergar em vários detalhes, porque eu vivi com essa galera trabalhando esse tempo todo, então a gente consegue enxergar coisas que muitas das vezes a gente nem imagina. E aí fiz as formações e a Leader Coach foi uma das formações que eu me apaixonei. E depois do Life, que tem tudo a ver, nós precisamos aprender a nos liderar, nós precisamos aprender a liderar as pessoas, nós precisamos aprender a liderar os nossos filhos, a nossa família, etc. Então, a questão do coach de liderança, para mim, foi sensacional, foi fechando. Keila, seja bem-vinda, Neuza, seja bem-vinda, minhas amigas aí. Então, vê, a gente pode realmente fazer a diferença quando a gente entende que é este o caminho. E às vezes a gente fica travado numa crença. Tipo assim, mas eu vim desse campo, então eu só sei lidar neste campo. Mentirinha que a gente conta para nós mesmos, né? Então, é isso, né? Eu sou essa pessoa aqui, eu sou, às vezes, eu falo que eu sou multifuncional. Cuido de muita coisa, mas estou me policiando exatamente para seguir um rumo, um caminho. E meu objetivo é cuidar de pessoas, treinar pessoas, tirar as pessoas desse lamaçal que é essa autossabotagem miserável que a gente vive, é essa mentirada que a gente conta pra gente mesmo, é esse afogamento que a gente fica diariamente dizendo assim, mas é porque a culpa é do governo, a culpa é não sei de quem, é do pastor, é do padre, é do bispo, e eu enfiando cada vez mais para baixo e ali travadinha na zona de conforto que não tem conforto nenhum, é uma ideia ilusória, e aí a gente fica naquela briga interna, né? Então, exatamente através de todo esse conhecimento que eu entendi, que eu aprendi, que eu disse assim, cara, é hora de chutar o balde. E foi onde eu tive coragem de jogar tudo para cima e iniciar um novo. Então, hoje, quando eu pego as pessoas, que eu falo assim, a gente quando trabalha, Karina, Karine, hoje é nosso dia, né? Você me parabenizou lá, dia do coach. Então, e aí assim, puxa vida, é muito bom pegar as pessoas assim pela mão e tirar elas desse lugar, né? E é isso que nós fazemos no nosso dia a dia. Isso é incrível, né? Sair assim daquele ponto que você tá para aquele outro ponto que você imagina que nunca conseguiria chegar. Sim, é Né? surreal, né, Beth? E eu falo que a crença, sabe como ela funciona? A crença, os sabotadores, funciona como uma unha encravada. Eu tinha unha encravada direto antes, daí eu comecei na podóloga, melhorou.
Mas o que acontece? Está com a unha doendo, só que você tem medo de ir até a podóloga, porque você sabe que vai doer para tirar aquela unha, né? É. Então, você fica com a unha doendo lá, latejando. Tá inflamado também, mas você não quer mexer porque você tem medo de que mexa. Na hora que chega na podóloga, você vê que não tem mais jeito, ela vai mexer ali, vai doer na hora. Só que depois você fala, putz, por que eu não fiz isso antes? E eu fiz uma coisa, sabe? Mais de 10 anos postergando a minha felicidade. E quando eu conheci o coach, eu falei, putz, por que eu não fiz isso antes, entendeu? Porque essa unha encravada foi saindo da minha vida. Eu tava falando na... Eu tô travando. Não, tá ok, pode falar. Quando eu tirei minha habilitação, eu tinha 18 anos. Isso há eu tenho 30, há 12 anos atrás. Quando eu tirei minha habilitação, eu tirei e falei, eu vou dirigir. E eu fui levar minha irmã para a igreja comigo, tal. Eu toda feliz, alegre dirigindo, e minha irmã no banco de trás com a amiga. E elas eram um pouco mais novas que eu. Fui fazer uma rampinha, né? Fechou o semáforo, na hora que fui fazer a rampa, morreu o carro. Aí as duas começaram, ai, que mico, porque não sei o que. Gente, depois daquele dia eu travei. Eu fiquei 6 anos sem dirigir. Eu falei, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não fui feita para dirigir. E sabe, tudo aquilo, eu tinha medo de dirigir, me dava dor de barriga e tudo mais. Aí teve um dia que eu falei, poxa vida, eu fiquei dependendo de carona, de ônibus. Um dia eu fiquei revoltada que eu fui trabalhar de ônibus. E assim, da minha casa até o serviço dava 15 minutos de carro. De ônibus deu 1 hora, porque tinha que pegar um, depois pegar o outro, descia na rua de baixo do serviço, subia a pé com notebook. Falei, não é possível, não. Eu preciso perder esse medo. E daí fui atrás daquelas autoescolas que tem perco medo de dirigir. Contratei um instrutor e daí fui... Ele fez um coach comigo ali, né? E eu consegui perder esse medo de dirigir. Que legal! O que eu fiz? O que ele fez comigo? Ele quebrou a minha crença de que eu não era uma boa motorista, sabe? Ele foi dando confiança, viu? Você é boa, olha que você muda a marcha bonitinho, a questão da rampa é prática e não sei o quê, e que você não pode ficar olhando toda hora no retrovisor porque você fica preocupado com o outro. Se o outro bater atrás, é culpa dele, ele que tem que tomar cuidado, você tem que tomar cuidado com o que está na frente. E foi dando dicas que a gente não aprende na autoescola, né? Na autoescola a gente vai ser medido, vai ser assim avaliado. Então ele foi mostrando para mim que a gente não está sendo avaliado. Mas e se eu tiver devagar e vão me criticar? Ele viu? Quantos não andam devagar? Anda na faixa da direita, então, já que você não quer correr, sabe? Eu fui lidando com essa crença de que eu não conseguia e aprendi que eu conseguia. Então as crenças, elas às vezes estão enroscando a gente, mas a gente fala, não é bem isso, né? A gente tem que pensar, é isso mesmo? Faz sentido, né, Beth? Exatamente. E aí a gente começa a ver que basta um choque para você mudar toda a sua vida. Então, muitas das vezes, as crenças, elas acontecem, a maioria das vezes, né? As crenças, elas vêm da infância. E aí, nós temos as crenças limitantes, porque a mente, ela vai sendo formada até os 7 anos de idade. Então, eu falo sempre que eu estou preparando para o futuro um material para trabalhar com futuros papais, futuras mamães. Para que os futuros papais e as futuras mamães entendam o que é ser pai, o que é ser mãe. Para que no futuro ainda mais distante, não haja tantas pessoas precisando de tanto acompanhamento terapêutico como agora. Mas não que a gente precise acabar com as terapias, mas que a gente mude isso. Que as terapias sejam algo para preencher ainda mais o nosso bem-estar e não para viver naquela questão de apenas tirar a dor, a doença e etc. Se o pai e a mãe souber que ele tem a condição de fazer com que essa criança tenha lá no futuro uma qualidade de vida maior, é lógico que esse pai e essa mãe vai querer se preparar.
Agora, é claro que meus pais, meus avós, os seus pais e os seus avós não tiveram a oportunidade de ter esse conhecimento. Até porque tem gente que reclama da internet e eu fico doente quando eu vejo alguém reclamando da internet. Eu falo, a internet é a melhor coisa que já nos aconteceu. E já era para ter acontecido, né? Antes, se não fosse as nossas travas mentais. Então, daí, quando a gente teve acesso a tudo isso, a gente teve acesso a um conhecimento que é libertador. Porque a cada momento a gente está conhecendo novas formas e novas possibilidades, né? De estudar, de se desenvolver, de entender, de interpretar. Antes, tudo era muito fechado numa caixa chamada universidade. De onde eu vim, de onde você veio, de onde quase todos nós viemos. E lá a gente aprende a quê? Fazer alguma coisa. É aquela coisa do cognitivo, 24 horas por dia, né? Então nós vamos aprendendo aquilo, vamos aprendendo uma profissão, vamos aprendendo a ser bom para alguém, para os outros, para o mercado, mas nós não aprendemos nada sobre nós mesmos. Então a gente tira notas excelentes em todas as disciplinas e na disciplina mais importante da nossa vida, a gente tira 0. Beth, mas qual é a disciplina mais importante da nossa vida? O autoconhecimento. Isso é a disciplina mais importante da nossa vida. Aí nós vivemos uma vida inteirinha emaranhadas em crenças. Crenças de não merecimento, crenças de não pertencimentos e várias outras crenças. Então, a crença financeira, ela é uma doença tão grave no nosso país que você vê as pessoas com um potencial incrível se assujeitando a ganhar uma ninharia, a vender as suas horas do dia quase todo, porque tem gente que trabalha em 3 lugares para sobreviver, por causa de crenças limitantes. Aí quando você conversa com essa pessoa, ela vai e fala para você assim, tem uma semana que eu comecei um novo processo com um novo cliente. E a primeira coisa, e ele veio para mim falando de negócios, do problema dele é financeiro. E quando eu fui fazendo pergunta para ele, primeira resposta dele, não, eu não quero ficar rico. Tipo, já tem um escudo gigantesco, eu não quero ficar rico. Eu falei, sim, mas o que você tem contra a riqueza? Não, é porque assim, não, mas me conta, por que você acha isso? E aí eu fui fazendo questionamentos. E aí ele foi e soltou que, geralmente, os ricos são aproveitadores. Eu falei assim, você já foi aproveitado por algum rico? E ele falou assim, não bem assim, mas... Aí eu falei, você ouviu isso de alguém? Aí foi que ele começou a cair a ficha. E aí ele foi vendo o seguinte, eu falei, olha, você é fruto dos seus pais, dos seus professores, da sua sociedade, da cidade que você mora, você é fruto de tudo isso. Você nunca parou para se perguntar, para se questionar. Você acha isso mesmo? Aí eu fui fazendo outras perguntas de esclarecimento, do tipo, me fala uma coisa, você gostaria muito de poder viajar com a sua mãe, com a sua esposa, com as pessoas que você ama, para um lugar lindo como a Disney? Ele falou, nossa, é um sonho. Aí eu falei, e você acredita que ganhando o que você ganha, você vai conseguir ir? Nunca. Aí eu falei, você está percebendo que você está incongruente, você deseja algo, mas você repele ao mesmo tempo com outra forma, aquilo que vai te dar isso aqui, a ele, realmente. Então, assim, quando foi essa semana, ele já é a segunda sessão, ele falou assim, Beth, essa semana eu fiquei tão louco que tinha noite que eu não dormia, roendo assim na minha cabeça, meu Deus do céu, de onde eu tirei isso? Por que eu penso assim? Por que é assado? E aí, é incrível, porque aí você vê uma outra pessoa que você vai atender, como uma outra menina que eu fui atender. O problema dela ela é uma baita profissional na área dela, maravilhosa. Toda hora surge oportunidade para ela, toda hora surge um convite novo e ela dá um jeito de se auto-sabotar e de dizer assim, eu não estou pronta. Ela tem todas as formações do universo em cima dessa área
Eu acho que só falta ela ir para Harvard e ela não quer ver isso do lado bom. Ela conta a historinha do tipo, eu ainda preciso, ainda falta, eu ainda tenho que fazer mais alguma formação, eu não sei o quê, né? Sim, é isso que eu estava falando até na minha outra introdução que o Instagram cortou, que a gente junta muitas vozes ali que bloqueiam, sabe, Beth? E o que eu percebia nos meus processos de coaching com os coaches, que muitos não conseguiam executar nem a ação da semana, porque ele já sabia que não ia dar certo, ele pensava que não ia dar certo. Então, por isso a importância da gente trabalhar esse ciclo da realidade dele, ver se ele tem crenças limitantes, se tem autossabotagem, né? Porque precisa, sim, a gente trabalhar isso para que a pessoa consiga alcançar. Não basta apenas sonhar, né? Com certeza. Eu vejo que eu travava muito com muita coisa. E hoje eu tenho ainda crenças. A minha vulnerabilidade que seja só força, né? Que eu tenho meu quadro dos sonhos e eu coloco muita coisa ali no meu quadro. Porque eu sempre ouvi, dinheiro na sua mão é a água que escorre pelos dedos, dinheiro é vendaval, você nasceu no dia da preguiça. Mas eu comecei a ver também que tem muito a ver com o meu perfil, né? Da engenharia em perfil comportamental. Eu sou comunicadora e executora. Então, eu sou bem impulsiva. Então, eu tenho que ficar me segurando, entendeu? Tem que lidar com a minha autossabotagem. E eu acho que eu me encontrei com a escrita. Quando eu escrevo, parece que eu consigo extravasar aquilo. Até uma dica para o pessoal que, né, se sente muito impulsivo. Não sei se estou falando algo assim que faz sentido, mas eu tenho escrevido mesmo. Eu venho escrevendo o que eu sinto, ou então insights que eu tenho para aliviar isso, sabe? Até essa energia, porque eu sou uma pessoa meio no 220, até para aliviar isso. Então, essa questão que você falou aí de ficar nessa briguinha, isso aí tem a ver com o nosso cérebro mesmo, né? Selfie 1, selfie 2, né? Lembra que quando antigamente a gente tinha uma brincadeira que a gente falava de tico e teco, né? Eu acho que isso era até de um programa de televisão, que tinha o tico e teco, né? Tico e teco. Então, então vê, realmente nós temos isso. Nós temos um lado que, selfie 1, que é muito racional, e nós temos o selfie 2, que é mais emocional, graças a Deus, né? Então, assim, quando a gente se deixa levar por esse lado muito crítico, quando a gente leva tudo assim muito a sério, a gente acha que não pode, que a gente critica tudo que a gente faz, que tudo está errado, nós estamos muito grudados nesse selfie 1, né? Então, quando a gente libera esse selfie 2, nós estamos fazendo esse equilíbrio, nós nos abrimos para sentir mais, nós nos abrimos para ouvir a nossa voz interior, que eu, como, da forma que eu entendo, é a minha espiritualidade. E a minha espiritualidade, a espiritualidade de todos nós, não tem nada a ver com a religião que nós seguimos, nada a ver. Com a religião que eu acredito, que eu deixo de acreditar. Religião é uma coisa que é criada aí pelo homem. Ninguém sabe por que tem tanta diferenciação, tanto templo, tanto dogma, tanta coisa. Tem a ver muito, eu acredito, exatamente com essa historinha do ego, né? Porque aqui é a minha forma de pensar, eu mando nesse lado. Aí o outro vai falar que é a minha forma de pensar e eu que penso desse jeito e todo mundo pensa desse jeito. Aí fica aquele domínio. Mas, se a gente parar, por isso que eu amo essa questão do estudo da física quântica, por isso que eu amo essa questão de estudar espiritualidade, separando-se de religião, olhando para o meu ser. Tem uma coisa, Karina, que eu ando fazendo em mim já faz um bom tempo, que é me percebendo em todos os campos. Por exemplo, alimentos. A gente vai no nutricionista, no médico, o médico diz, esse alimento, aquele lá é melhor dessa balança, não sei o que lá. E eu, dentro da faculdade de estética, quando eu fiz, eu paguei nutrição. E tinha tanta briga entre eu e a minha professora, porque eu falava assim, gente, não é bem assim que eu entendo. Não é bem assim que eu sinto. Pode ser legal aí na literatura, mas no dia a dia. Aí ela falava assim, Beth, Aí ela falava comigo, às vezes, no laboratório, você é ordinária, mas você fala coisa que, às vezes... Aí eu falava, professora, mas vê, se nós não formos cientistas de nós mesmos, como que a vida vai se tornando? Porque eu vou acreditando nesse livro que a senhora está me passando. Mas tem um outro pensador, um outro...
cientista que tem outro pensamento. Por que a gente não avalia? E aí foi aonde eu comecei a entender, eu preciso me avaliar. Então, alimentos, eu me alimento e eu avalio. O que esse alimento está fazendo com o meu corpo? Como eu sinto? Eu sinto se eu fiquei com a minha energia mais alta ou mais baixa. E a gente percebe isso se a gente parar para perceber. Sim. Ah, não, mas é porque falou lá que tem que ser desse jeito. De uma certa forma, você está se limitando a uma crença de alguém. Então, vê, nós estamos emaranhados de crenças. Existem as crenças que nos elevam e existem as crenças que nos sacodem lá no buraco, né? Então, às vezes, hoje eu até conversei com a minha coach de manhã. Tem crença que é assim, a lei do ritmo, né? Tem a lei do ritmo. Então, assim, uma hora em cima, uma hora embaixo, uma hora em cima, uma hora embaixo. E tem vezes que a nossa vida é tão complicado isso, porque tem horas que a gente parece que acontece uma coisa e a gente cai. E a gente não cai nem de bunda, a gente cai de cabeça, né? E aí fica só... Eu falei pra ela que teve uma vez que aconteceu isso comigo, que ficou só o chinelo do lado de fora, né? Ou seja... a havaiana, né? É uma briga para você sair dali. Mas é assim que a gente vai aprendendo na vida. É assim que a gente vai tomando consciência. E analisando. Poxa, então aconteceu isso, eu caí, o que foi que eu senti? Como que eu melhorei isso? Ah, eu me alimento dessa coisa aqui, ela me dá uma energia fora de série. Por que ela me dá essa energia? O que tem em mim que faz bem com isso? Por exemplo, meu marido, eu aprendi muito sobre nutrição por causa do meu esposo. Meu esposo tem cálculo renal, que é feito de oxalato de cálcio. Então, vê, uma pessoa que tem oxalato de cálcio, ela tem uma restrição a se alimentar de muita proteína animal, principalmente de carne vermelha. Então, ela tem que se alimentar menos. Ela não pode comer pizza com Coca-Cola. Por quê? Porque queijo com Coca-Cola é oxalato de cálcio. Então, assim... eu fui estudar tudo isso para poder equilibrar aqui dentro de casa, como dentro da minha casa, que eu vou poder fazer uma alimentação, uma nutrição que seja legal para mim, mas que seja legal para ele. Que seja legal para ele e que seja legal para todo mundo. Então, é isso, sabe? É um equilíbrio. Aí a gente começa a entender que isso faz parte da natureza. Quem criou tudo? Para mim é o seguinte, tem gente que diz que não, mas aí é uma... entre eu dizer que sim e o outro dizer que não, não adianta nada, porque para a natureza ela é e pronto, acabou, ela é. Então, assim, Deus, criador de tudo que é, ele é. Que eu acredito ou não, o problema é meu. Ele vai continuar sendo soberano, é o criador de tudo. Então, vê, a natureza, ela se encarrega de ser soberana. Que Karine gosta, que Beth gosta ou não, vai ter as estações do ano nos dias certinhos, no tempo certinho. É a vida. É, exatamente. Então, assim, as frutas, vê como que é a sabedoria da natureza. As frutas, por exemplo, eu moro aqui em Natal, né? Aqui é muito quente, aqui tá pegando fogo. Mas vê, nesse período, a gente tem muito acesso às frutas cítricas, como por exemplo a laranja, a acerola, tem muito para todo lado, o caju, são frutas, a melancia. Hã? Aí já está na época de acerola? Já, muita. Então, vê, aqui, esse período, a gente tem toda essa gama de frutas que faz bem para esse período. Aí você se pergunta, por que será que é assim? Avalie se a natureza tivesse crenças limitantes, né? Então, não ia fazer aquilo naquele momento, porque talvez alguém não ia gostar. Gente, é o seguinte, tem que ser, tem que ser. Então, na minha vida que horas que eu tenho que entender que eu preciso arrancar de mim aquela dor que foi causada pelo não pertencimento. E quem disser que tem a idade que tem e nunca sofreu o não pertencimento é um mentiroso. Por quê? Vou te explicar por quê. Na escola, por mais que você tenha estudado na escola da princesinha, sempre vai ter um coleguinha que vai te excluir das coisas. E isso dá uma dor danada, é a dor de não pertencer. Verdade? Na família, sempre tem aquela pessoa que, eu digo que ela é a faca molada, faz de tudo para tirar uma casquinha da gente assim, né? E a gente se sente não pertencente àquela situação, àquela pessoa. Por mais que você goste dela, às vezes você gosta de graça e a pessoa não gosta de você. Ela tá sempre com a faquinha moladinha para você. Então, é dor. Mas o que eu faço com essa dor?
Eu vou ficar presa a ela e nunca mais vou querer me reunir a ninguém? Eu nunca mais vou querer fazer parte de um grupo porque eu acredito que todo mundo vai me rejeitar? Quem sai perdendo é você mesmo, né? Nessa hora a gente precisa rodar a chavinha e dizer assim, puxa vida, vamos fazer uma reforma aqui, vamos dar outro significado para isso. Honrar e respeitar a nossa vida é uma coisa que eu aprendi com o José Roberto Marques. Eu amo as palavras dele. E ele diz, nós precisamos honrar e respeitar a nossa vida, honrar e respeitar os nossos antepassados, honrar e respeitar a nossa existência, porque tudo que você passou faz parte da sua vida, é a sua história, é os seus registros. Portanto, você tem que saber o que você quer fazer com isso tudo. Não ficar se lamentando. Eu tenho uma história assim bem complicada com relação à minha vida profissional, sabe? Eu saí do ensino médio com dúvida quanto ao que eu ia fazer da vida e tudo mais, e me formei numa área que eu não queria executar, mas por quê? Fui acostumada a vida toda e eu aprendi que quando eu descobri isso, eu confesso que fiquei revoltada. Falei, como assim meus pais deixaram eu acreditar nisso? Mas depois eu entendi que era o que eles esperavam dentro do que eles sabiam, sabe? O que eles queriam para a minha vida. Como eles tiveram uma infância difícil, né? Passaram necessidade, então eles falavam, como todo pai e mãe fala, você tem que ser o melhor, você tem que ser a melhor em tudo, né? Você tem que tirar notas boas em tudo. Então, eu saí do colégio, já fui para a faculdade, fiz enfermagem. Porque eu sempre gostei de lidar com pessoas. Falei, então, com a enfermagem eu vou me dar bem. Só que na enfermagem, a faculdade, né, como você falou da universidade, a gente é acostumado o quê? A reproduzir, tá? Por mais que você, às vezes, tente indagar e Uma vez eu lembro que eu contrariei uma professora sobre um pensamento dela, ela ficou doida na vida comigo, porque eu questionava muito, eu sempre fui curiosa com relação a isso, aquilo, e eu questionei e ela não gostou. Então, a gente foi acostumado a aceitar o que o professor está falando e reproduzir ali na avaliação. Se você não reproduziu exatamente o que está na prova, você não tira nota boa. Se você errou, às vezes eles trocam uma palavrinha só para sacanear com a gente. Eles não querem saber se você entende a essência do negócio. Eles querem saber o exato, né? A reprodução. Tanto é que quando eu me recém-formei com o coach, eu falei assim, eu não vou ficar decorando ferramenta. Tanto é que eu não reproduzo do mesmo jeito com um coach e com o outro. Eu faço a essência. Eu vou conduzindo e assim, às vezes inverto a ordem, mas o que importa é você conseguir conduzir a transformação, né? Fazer com que a pessoa saia desse mindset de engessado, sabe? Como se fosse o burrico, né? Com a olho para frente. E eu saí da faculdade assim, tem que reproduzir. Então, o que aconteceu? Quando chegou a realidade que eu teria que procurar um emprego, trabalhar num hospital, no posto de saúde, eu travei. Falei, como? Não vou ter um professor para me falar o que fazer? E se eu errar um procedimento no paciente ou se minha equipe, porque enfermeiro padrão seria responsável pela equipe. E se um membro da equipe erra, o que eu vou fazer com a situação? E eu travei. Então, assim, fiquei desorientada na hora que saí, porque eu falei, não vou ter ninguém para ficar medindo o meu desempenho, me falando se eu estou certa, se eu estou errado. E eu cresci com essa crença que eu precisaria sempre de alguém falando se eu estava certa ou se eu estava errada. E hoje com o coach, não. Até gravei um vídeo do Bem TV esses dias. Agora estou pouco me lixando. Eu faço baseado no que eu aprendo, o que eu acredito que é o certo a fazer, eu estou fazendo. Por mais que venha a gente fale, ai, Karina, esse negócio de coach é moda. Ai, se eu fosse você, eu voltaria para enfermagem. Eu falo, não, é o que eu gosto, é o que eu amo. Tem gerado transformação na minha vida, na minha família, nos meus amigos, né? Só para fazer um parênteses aqui que você falou, que as pessoas criticam essa profissão e fala isso. Vê, tem um vídeo do Paulo Vieira que ele postou esses dias dentro do Facebook, falando exatamente com uma moça que ela é a coordenadora de Harvard, e ela falou o seguinte, todo psicólogo que quiser continuar desenvolvendo daí para frente, vai ter que fazer coach.
Aí, vê, dentro da universidade, alguém que é autoridade no ramo da psicologia ainda diz que a galera precisa fazer coach. Vê, então, quando uma pessoa diz que é moda, que é não sei o quê, essa pessoa, ela tem uma crença limitante. No mínimo, ela é daquela que você só sobrevive se você for concurso público e ter aquele salário até morrer. No mínimo. Se você for olhar a vida dela é assim. Então, se você não for esperta para prestar atenção no que vem de fora, você entra na crença dos outros e bloqueia a sua vida. Sim, verdade. E é isso mesmo. E você falando, né, sobre a importância aí do coach, que nem a área da saúde. O Hospital Oswaldo Cruz, Samaritano, Albert Einstein já tem coach de saúde dentro dos hospitais, trabalhando ali junto com a equipe, né? Tem o coach oncológico, tem o coach para promoção de saúde. Entende? E os médicos, os psicólogos, os terapeutas, empresários, os grandes empresários hoje, todos estão buscando aprender o coach, porque todos eles fizeram ou fazem processos de coach como coach de alguém que é renomado. Porque se assim não fosse, o Instituto Gente não estava assim de gente. O IBC não estava assim de gente. A Line Coach não estava assim de gente. A Abra Coach e todas as outras escolas está assim de profissionais, de profissionais trabalhando esses grandes empresários que buscam no coach um equilíbrio, uma alta performance, uma estrutura, né? Mas para que eles continuem, muitos deles se tornam coach para trabalhar a sua empresa, para trabalhar a sua equipe. Então, vê, é um processo que não tem como parar, né? Oi, Irineu, seja bem-vindo, colega coach. Então, é isso, a gente precisa entender isso, né, Karina? Sim, precisa. E, Beth, continuando sobre crenças. Como que você sugere aí para a gente lidar com essas crenças? Como identificar, como ressignificar? Ótimo, veja, tem um trabalho dentro, isso é ótimo, dentro do processo que hoje eu estou trabalhando, nos meus atendimentos, eu faço uma junção de tudo que eu trabalho. Então, hoje eu já não consigo mais olhar para cada um dos meus coaches e perceber apenas uma pessoa sentada para fazer um processo de sair do ponto A para o ponto B com todas as ferramentas de coach. Por quê? Porque hoje eu já trabalho com outras coisas que eu junto tudo isso ao mesmo tempo. Fico feliz de estar aqui com vocês. Que bom! Seja bem-vindo. Eu e a Karina estamos muito felizes de ter você também, amigo. Então, vê, hoje eu já consigo, no meio do caminho, muitas das vezes, eu pego a pessoa, ela tem um objetivo, a gente define o caminho, a trajetória, e no meio do caminho aquela pessoa tem algo que eu percebo que não é só com as ferramentas do coach. Então, a gente ali naquele meio do caminho, a gente para aí, a gente faz um processo da terapia de hipnose clínica, aí a gente faz uma PNL. Então, a gente faz alguns processos que ajusta para levar para lá. E uma das ferramentas que eu trabalho hoje com as pessoas, principalmente as que estão afundadas nas crenças limitantes, é uma das ferramentas importantes que a gente chama de afirmações, que é diferente de afirmações. Por quê? Porque como nós temos o Self 1 e o Self 2, quando eu vou pegar essa pessoa e eu faço trabalho com ela de listagem das suas crenças, porque se ela não toma consciência dessas crenças, ela vai continuar contando mentirinha para ela. Então, primeiro, toma consciência, depois coloca no papel, analisa, olha e questiona todas elas. E depois começa a fazer essa terapia de afirmações. Porque quando a gente diz, vamos mudar o que está negativo para o que está positivo. Por exemplo, eu sou medrosa. Aí a gente como coach fala, vamos mudar, vamos dizer, eu sou corajosa. Aí ela vai e repete. Portanto, aqui dentro tem o Self 1 que é crítico demais, e ela é muito crítica, ela é aquela pessoa mais analista, mais crítica, mais, sabe, rígida. Ela vai dizer assim, mas eu não sou.
Ela vai teimar, né? Aí fica briga, né? E aí ela acaba não mudando. Mas aí quando ela vem e ela faz uma afirmação, ela muda, que no caso é, eu sou medrosa. E depois ela vai e faz uma pergunta e diz assim, por que eu sou tão corajosa? Isso dá uma confusão mental, que os selfie 1 e selfie 2 ficam meio desorientados, não sabem o que está acontecendo, é algo novo, é novo caminho neural, é nova sinapse, é nova história, ninguém nunca ouviu falar nisso, então Como se fosse, fica meio né? perdido. Exatamente. Aí buga o sistema, fica bugado, e, e aí, exatamente, e aí você faz o quê? Você começa a criar um novo caminho neural. Então, nosso cérebro, ele é cheio de caminhos neurais. E nós estamos viciados a caminhar por eles o tempo todo. Se eu quero mudar, eu tenho que criar novas trilhas neurais. E uma, Novos hábitos, né, Beth? mudar, E mudar de lugar, mudar de posição. Às vezes eu tenho uma moça que ela tinha muita ansiedade para fazer as coisas. E na casa dela eu perguntei, como que você faz tudo? Ela fazia tudo do mesmo jeito todos os dias. Eu falei, vamos fazer tudo o contrário agora. Amanhã você vai levantar e vai começar de trás para frente. E aí ela falou, nossa, pois não é que deu certo? Aí eu falei, agora não fica só de trás para frente, agora pega do meio para lá, depois do meio para cá. E aí a gente foi mudando o sistema dela todinho e ela acabou se esquecendo, porque não apaga, ninguém apaga nada. Vê, da sua casa para um campinho que tem lá na frente, imagina que você mora na roça. Aí tem um campinho do outro lado e tem um mato. E você sai caminhando naquele matagal. Todos os dias você vai e volta, formou um caminho, porque você amassou o mato e tudo mais. Mas se de repente der uma louca no show e você falar que quer dar uma volta para ir por outro caminho e começar a ir por outro caminho, logo mais você vai se esquecer daquela trilha. Mas aquela trilha, ela não deixou de existir, por mais que ela crie os matinhos, ela continua lá. Se um dia você desejar a caminhar naquela trilha, ela está lá de novo para você. Então, o cérebro é a mesma coisa. Eu caminho para lá, mas aquele matinho começa a aparecer, ou seja, eu vou me esquecendo daquilo ali. Mas se algum dia eu desejar voltar, meu professor de hipnose, ele disse que quando ele começou a estudar hipnose, foi para curar ele, porque ele era gago. E ele não é mais gago. E ele disse que se ele quiser, ele volta, ele sabe gaguejar, porque ele não se esqueceu como que gagueja. O caminho está lá, mas ele não quer acessar esse caminho mais, entende? Então veja como isso é incrível. É a gente entender que nós somos uma máquina humana. Pura verdade essa questão de mudar a forma de pensar. O homem é o que ele pensa. Isso é até um princípio bíblico também. Então, Irineu, é exatamente isso. Então, se eu penso que eu posso, eu posso. Se eu penso que eu não posso do mesmo jeito. Napoleão Hill também já falava, né? Se o homem entende que ele é rico, ele é rico. Se o homem entende que ele é muito pobre, ele é muito pobre. Então, por aí vai. No mundo dos negócios, no mundo da tecnologia. Tem pessoas que é travada e falam, eu não sei ligar o computador. E nunca tenta e não liga nem a pau, né? porque ele acredita, né? Mesma coisa assim. Ah, eu não sou uma pessoa inteligente. Então a pessoa não vai buscar ler, não vai buscar estudar, porque ela já acredita. Então, assim, a gente fala, você pode ser tudo o que quer. Nossa, Karina, isso é sobrenatural, isso vai contra o que Deus quer. Não é. É algo que é óbvio. Aí vê, quando a pessoa diz pra mim que isso é coisa que vai além do que Deus quer, eu pergunto assim, você acredita que Deus tem limitações? Olha pra você ver. A pessoa tem tanta crença limitante que ela quer levar a crença limitante pro Criador, gente. Fala sério. É. Como um imã, né? É aquela coisa de atrair mesmo. Por exemplo, eu ouvi a Flávia Cobal, ela é coach do IGT. E ela estava falando que quando ela sai para ir, por exemplo, para o shopping, o marido fala, você dirige, porque você encontra a vaga, você tem o pé quente para achar vaga. Ela falou, mas por que eu atraio uma vaga? Não é lei de atração. É porque eu entro devagar no estacionamento, vou analisando quem está indo para o carro, qual carro está com o farol já ligado. Agora, meu marido, ela falando, ele entra com tudo, papum, vai procurando a vaga. Ele não fica olhando as pessoas, os movimentos.
Então, assim, se você acredita que você vai ter sucesso, o que você vai fazer para isso? Já chama um pouco aí para o que o Paulo Vieira fala muito, de autorresponsabilidade, né, Beth? Não ficar culpando o outro, a situação, a circunstância, mas você se responsabilizar. Por exemplo, eu não, nós coaches, né? Eu preciso de cliente, eu não tenho cliente. Mas o que você está fazendo para as pessoas te conhecerem, saber da importância do seu trabalho para a vida delas? Se auto-sabotando no sentido de eu não vou ligar esse celular e não vou fazer uma live porque tá fazendo um calor do raio aqui em Natal e eu tô pegando fogo. Porque não deu tempo, eu ia ali arrumar o meu cabelo. Eu nem tô arrumando mais, graças a Deus eu saí dessa noia de só andar de cabelo arrumado, esticado, sabe? Então assim, parei com isso. Era crença também, lá da época da beleza. Então vê, se fosse antes eu nem ia fazer porque meu cabelo não tava com escova. Cara, que burrice! O povo... Tem que tocar progressiva na raiz. A galera não quer saber disso, não. O povo quer saber o que você tem para eles. É isso que se quer saber. O que você tem, Beth, para entregar para a pessoa. Exatamente. Aí, e como ressignificar, Beth? Vamos ressignificar. Não sei como Vê, todo mundo tem crença de não pertencimento. O que a gente precisa? Ressignificar essas crenças de não pertencimento. Todo mundo tem uma crença de não merecimento. A não merecimento, ela é uma crença que também dói pra caramba. E uma das coisas que eu digo faça, se você puder, um processo de transformação, de autoconhecimento. Por quê? Porque sozinho a gente até tenta, tem muita coisa espalhada, muita coisa gratuita, mas é diferente de você ser conduzido. Então, assim, de cara eu te digo o seguinte, mude a forma de pensar. É fácil falar, difícil é executar. E ainda mais difícil é executar sozinho. Então, procure alguém, não precisa ser com Beth, nem com Karina, não. Vai atrás de um coach que você se identifica, de um profissional, de um terapeuta, e diga para ele assim, me ajude, eu quero mudar. Então, você consegue isso sim. Eu, para chegar aqui, eu também busquei ajuda. Se eu não tivesse buscado ajuda, eu não estava onde eu estou. Então, vê, se nós não enxergarmos as nossas limitações, as nossas deficiências, as nossas sombras, que todos nós temos um saco de sombras gigantesco que a gente carrega e a gente esconde ele atrás aqui da gente, mas eles estão ali, as sombras estão ali gritando, fazendo barulho, e a gente acaba fingindo que não está vendo. Aí sabe o que acontece? Quando você faz tudo isso, não busca ajuda, não melhora e fica acreditando que você sozinho é capaz, que é também uma crença limitante, no mínimo você vai parar do outro lado da mesa de um psicólogo, de um psiquiatra ou talvez de um neuro para fazer uma cirurgia ou de um cardiologista para fazer uma cirurgia no seu coração, porque mágoas guardadas, se a gente não abre o peito, quem vai abrir é o cardiologista. Se a gente não cuidar de mudar a nossa mentalidade e abrir nossa mente, quem vai tratar da gente é um psiquiatra. Então, vê, é aí onde mora... Aí eu lhe pergunto, é mais caro você viver um processo de terapia, um processo de coaching, um processo de terapia, onde você paga um valor X e você dá um salto quântico na sua vida, porque salto quântico não é uma coisa mágica, não. Que existe uma ignorância do tamanho do universo achando que é assim. Fez uma mágica, varinha de cordão, pronto, acabou. Não, gente. Salto quântico é toda uma preparação, toda uma estrutura, todo um esforço, todo um aprendizado, toda uma aplicação, toda uma dedicação. Ai, olha que caminho. Aí você tem o salto quântico. Aí, sabe o que é que a pessoa fala? Olha assim para você e fala, dá muito trabalho. Quem disse que não? Não, mas eu contratei um terapeuta, eu contratei uma coach, mas eu queria que ela fizesse tudo para mim. Ei, ó o dedinho. Responsabilidade, né? Ninguém aqui está vendendo curas milagrosas, isso não existe. A cura é interna e vem da minha decisão, da minha força de vontade, do meu pedalar. Hoje eu falei para minha cliente de manhã, eu falei, sua bicicleta está pronta, sobe nela e pedala. O Jerônimo Teller, ele fala, Beth, se fosse fácil, todo mundo faria. Exatamente. Não é tão fácil assim, né?
Karine, Não é fácil, pra mim já tá chegando no final. Tá chegando. Já tá chegando no final, que triste. Fala muito, a gente tem que fazer, sei lá, no Zoom, eu acho, no Meet, fazer uma aula sobre o assunto. Tem muita coisa pra gente falar, né, amiga? Sim, mas algo que a gente pode aprender também muito, Beth, é sobre, assim, a perseverança, a gente não desistir e ressignificando, não deu certo assim, vou tentar dessa maneira. Eu penso muito em Thomas Edison, sabe? Quantas vezes ele tentou, quantas vezes ele falhou, foi julgado. Eu acho que falavam dele, assim, aquele cara é louco, tentando isso, mexendo com fogo, mas saber se não tinha explosão na casa dele, né? E ele conseguiu. A gente não estaria aqui agora conversando, tudo por causa da energia ali, da eletricidade, né? É isso, é a persistência, a vontade de chegar, né? A vontade de conquistar o objetivo. Você falou de Thomas Edison e eu estava lembrando o nome aqui do presidente americano e acabei esquecendo que ele tentou mais de 40 vezes para se tornar o presidente, né, dos Estados Unidos e foi um dos melhores. Só que agora o nome dele, eu estou vendo a fisionomia, Abraham Lincoln, né? Então vê, se ele fosse acreditar que não é possível, porque ele não conseguiu da primeira e da segunda, ele não teria sido quem ele foi. Então a gente precisa tomar uma atitude e dizer assim, cara, eu vou até conseguir. O problema é, eu tentei, ou eu vou tentar. Eu falo, não é assim que funciona. Você fala assim, eu vou me determinar a fazer tudo o possível para ver essa casa de pé. Então eu vou comprar o tijolo, eu vou comprar o cimento, eu vou comprar a areia, eu vou comprar os caibros, eu vou comprar a telha, eu vou ver essa casa de pé. A sua vida é uma casa, né? E é o que eu estou determinada a fazer. Eu quero ser ainda reconhecida como uma grande profissional. Eu me sinto muito grande, muito excelente, sim, porque isso não é vaidade. É outra crença limitante que a gente acreditou, que a gente não pode se achar legal. Eu já eliminei, eu comprei uma borracha desse tamanho assim, gigante, saí apagando essa crença maldita. Eu sou muito boa assim no que eu faço, porque eu mudo a vida das pessoas e as pessoas me agradecem. Então, eu quero ainda chegar muito mais longe. Se não for pretensão, eu queria muito estar do lado do Tony Robbins. Então é isso, amiga. Tem que fazer uma live com ele, né? Aí eu preciso aprender a falar inglês urgente, porque ainda... Não que bota, é tradutor. Eu falo assim, a Diana fala, né, Beth? A Diana Rodrigues, foi graças a ela que a gente se encontrou, né? Desistir não é opção. Não é. Gente, a Dia é maravilhosa, de verdade. Eu assim, tiro meu chapéu. Ela é ótima, né? Eu tiro meu chapéu para ela é excelente. Assim como o Conrado Adolfo, que, nossa, foi um dos primeiros mestres que eu tive para quebrar minhas crenças limitantes. E ele é professor do marketing digital, mas ele me transformou desde 6 ou 7 anos atrás. Eu comecei a entender o mundo com outro olhar, a estudar Napoleão Hill, a estudar várias coisas que eu não sabia nem que existia. Você é coach? Oi? Você é coach há quanto tempo? Eu acho que agora que eu fiz a minha primeira formação, se eu não me engano, vai para os 4 a 5 anos. É porque eu já estou meio perdida no tempo. E assim que eu terminei o Conrado Adolfo, eu achei o povo do coach. Aí comecei o processo, né? O Conrado foi uma abertura da minha mente. O Dr. Roberto Chiniachik eu conheci através do Conrado. E de lá pra cá eu nunca mais desgrudei. Eu falo que eu sou o carrapato grudento da canela dele. E eu amo aquela criatura, sabe? Então vê, onde está o Roberto Chiniachik, eu tô do lado. Eu não sei nem se dá pra ver, mas eu acho que não dá. Tem aqui atrás, tá vendo uma mãozinha aqui num livrinho vermelho aqui atrás, ó? Tô. Ali, aquele livro é o livro dele, né? Pare de dar murro em ponta de faca. E eu tenho vários outros livros dele, então eu sou apaixonada pelo Roberto. Aqui tem mais 4 livros dele, então assim, eu vivo assim,
Eu falo que eu moro em Natal, mas é como se eu nem morasse em Natal, porque o meu relacionamento é todo com essa galera lá de fora e o meu tempo é muito, muito, muito aproveitado hoje. Eu aproveito todos os minutos da minha vida para crescer, para evoluir. Todos os dias, aonde você vai na minha casa tem livro, porque eu leio um pedaço de cada um o tempo todo. Eu estou sempre tirando ideia. A nossa profissão ela se torna um lazer, né? É algo leve, é gostoso. Eu falo que eu respiro, eu vivo o coach, porque eu consegui encontrar todos os meus valores estão no que eu faço, entendeu? Então a gente se sente feliz porque parece que todas as áreas da vida ali, elas estão encaixadas, né, na nossa essência, na nossa profissão. Irineu colocou aqui, tem uma crença positiva que diz, se dá para imaginar, dá para fazer. É exatamente isso, Irineu. O problema é, quais são as pessoas que vivem parando para fazer esse exercício de imaginar? Porque a imaginação vem depois do pensar. Eu penso, imagino, sinto, emocionalizo e realizo. O problema é esse, é que a maioria dos seres humanos vive perdido no tempo, nem para imaginar que é possível. Mas você está super certo, porque quando a pessoa chegou já nesse estágio, ela vai e realiza, ela faz. Mas já é um caminho, né? Já está ali, já subiu alguns degrauzinhos, né? Sim. No livro Milagre da Manhã, o autor ele fala que a gente tem 95% dos mesmos pensamentos do dia anterior, por isso que continua na média, na mediocridade, como ele fala, né? Para você sair da média, você tem que ter uma mente criativa. E como que eu tenho uma mente criativa? Lendo, buscando. Tem uma pesquisa do BGE que as classes mais baixas são as que passam mais tempo na TV. Então, assim, o seu sucesso profissional, pessoal, espiritual, depende de você buscar conhecimento. E a TV não agrega conhecimento para nós. Né? Na TV, a TV, pelo contrário, vai encher você de crenças limitantes. De que um corpo bonito é o ideal, de que dinheiro, só o dinheiro ali é fácil de chegar. Bom, eu já estou começando com crença aqui, né? Mas a gente tem algumas crenças ali. Na verdade é o seguinte, o que a televisão nos mostra é sobre dinheiro. Ela mostra que, eu acho que é daí que surgem as crenças, porque ela mostra um padrão de vida de alguém lá em cima e deixa você sempre lá embaixo. Aí dá aquela impressão de que você nunca consegue chegar lá. Então você começa a entender que os ricos são separados e que são ruins, porque aí eles associam de uma forma que na nossa mente inconsciente vai criando o que eles desejam, que é classe que trabalha, não precisa descobrir que dinheiro pode ser algo que se consegue sim. Então, quanto mais aquela classe de formiguinha acreditar que tudo é difícil, mais eu tenho empregados sujeitos a comprar, a viver, vendendo as suas horas para sobreviver. Então, vê, a televisão ela é tão ordinária que ela joga pra gente de uma forma que o subconsciente é quem capta e você acredita aquilo que está lá. Então, você começa a acreditar que só, como você falou, só uma pessoa com aquela modelagem, com aquela cintura 38 é que é legal. E às vezes aquela menina está infeliz até o último fio de cabelo para poder manter-se naquele lugar ali para tirar aquela foto. Escuta o que Xuxa fala sobre isso. Um dia desse ela abriu a boca e disse tudo sobre isso. É incrível. E a gente vive uma ilusão, achando que não, tudo é perfeito. Não é perfeito, né? Não é. Karina vai desligar sim. Meu amor, vamos dar tchau, gratidão a todas as pessoas que apareceram aqui, né? Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, né? Aí depois, se você quiser, você pode baixar, eu vou salvar, e você pode baixar e subir no celular também, tá bom? Beijo de luz. Beijo, gratidão, obrigada. Fico aí, deixa eu ver, a Neuza e Irineu estão com a gente, não sei se tem mais que apareceu os dois aqui para mim. Obrigada por ficar no final.
Obrigada, pessoal. Vai cair, viu? Só tô esperando aqui desligar para eu salvar, porque senão outro dia eu perdi. Quando ele desligou, eu não salvei, aí perdi. Gratidão, Irineu. Beijos de luz para você. Tudo de bom. Gratidão, gratidão, gratidão. Que coisa boa, Karine. Então, vamos, assim, bater nos papinhos até chegar a nossa horinha de fechar, né? Então, foi muito bom. Eu achei que se encerrasse, aparecia lá salvar no IGTV. Então, para mim, ele aparece, mas outro dia ele apareceu e eu não estava muito conectada. Então, ele apareceu e sumiu bem rápido, porque eu acho que no mesmo horário, alguém tentou fazer uma ligação para mim. Aí eu perdi exatamente uma live falando sobre crenças limitantes, que foi também incrível, e eu perdi, não salvei, a galera ficou brava. Tem mais alguma coisa para falar aí, enquanto não encerra? Até agora, a caminhada ouvindo foi muito bom. Fiz uma caminhada ouvindo, a Neuza tá falando. Que coisa boa, Neuza. Então, fica com Deus, né? Obrigada, obrigada. Vá falando aí, Karina, até finalizar. Falando o que mais? Gente, como fala, meu cérebro já falou assim, acabou. Eu acho que encerrou. A Neuza travou para mim. Eu acho que tá acabando, sim. Vindo Carrefour ao Shopping Cidade ouvindo. Ô, louco, Neuza! Andou muito, hein? Carrefour pro Shopping Cidade é longe, Beth. É uns km, 200 km, Neuza, em Sorocaba. Ixi, ela foi a pé? É que é uma avenida, né? O Carrefour fica numa ponta, o Shopping Cidade fica no meio, assim, da avenida.